Tá, bom dia. Boa noite. Estamos em direto a partir da página oficial do Venâncio Mondlane. Estamos a fazer essa live, e, digamos, confiantes de que estamos todos prontos para mais um dia de batalha. Amanhã nós vamos ter um dia interessante. Creio que toda a gente já deve ter recebido o anúncio de onde é que será o nosso ponto de concentração, que será na terminal do bairro Albazine, portanto no limite da, da cidade de Maputo, portanto na famosa estrada do Grande Maputo. Portanto vamos nos concentrar às 9 horas, com previsão, digamos, de arranque às 10 horas. Então queria convidar a toda a gente para se juntar a esta mega passeata da vitória, Maputo resgatada. E é uma passeata, a gente diz mega passeata da vitória, por quê? Por uma razão simples, é que está sendo agora confirmado que na cidade de Maputo, que era entendida como uma cidade não mobilizável, isto é, que era uma cidade difícil de juntar muita gente, não é? Quer dizer, nós fazermos uma marcha na cidade de Maputo com 100 pessoas já era obra, né? Já era algo de mérito, né? Mas nós agora estamos a fazer passeatas com acima de 5.000 pessoas. Então, realmente isto é reflexo de que existe, de facto, na cidade de Maputo, um engajamento muito grande da juventude em querer mudanças imediatas. E a nossa proposta, como Renam Cidade de Maputo, foi uma proposta que teve um enfoque muito grande para aquilo que são os problemas mais candentes da juventude. E as pessoas, os jovens, estão a vir, digamos assim, com esse fantasma da fraude, essa mega fraude, mas que foi uma mega fraude totalmente frustrada desta vez, porque a Renamo esteve muito bem preparada para fiscalizar o processo. É o único partido que neste momento tem todos os editais das cerca de 900 mesas que compõem, digamos, os postos de votação da cidade de Maputo. E então a juventude estava a vislumbrar, estava a ver uma oportunidade de sair do fundo do túnel, do fundo do poço, para uma nova página na história da cidade de Maputo. Mas estamos ainda com os processos no tribunal. Como vocês devem saber, a Renamo ganhou, isto é, tecnicamente falando, em linguagem jurídica, o tribunal deu provimento ao recurso da Renamo em Canfum, em Camanculo, em Camavota. No tribunal de Cambuquana aconteceu algo inédito, né? Que é contingentes da polícia UIR, a polícia anti-motim, que levou 6 Land Cruisers durante o período que decorria o julgamento, levou para lá elementos à civil, à paisana do CIS, da Cernic e a própria Polícia de Proteção ao vulgo Azulinhos, ex-cinzentinhos. E isto foi uma forma de pressão à juíza, com a mistura com ameaças de morte, que iam lhe raptar os filhos, que iam destruir a carreira dela, que iam atentar contra a vida dela. Então a juíza, apesar de, durante a produção da prova, ela realmente faz a comparação entre os editais da Renam e os editais do STAI distrital de Cambuquana, e na produção da prova ela dá realmente por provado, passa a repetição, que a Renamo é que tinha os editais originais e o STAI distrital tinha apresentado editais falsos. Aliás, como também aconteceu em Canfumo, não é? E coisa curiosa é que no Canfumo, na sentença de Canfumo, disse algo muito interessante.
Eu não sei se tenho aqui pertinho a minha pasta com as sentenças, não tenho aqui pertinho, senão ia ler literalmente o que é que diz a sentença do Canfumo, mas a sentença dá por provada que houve falsificação de editais, houve falsificação de atas e falsificação cometida pelos próprios órgãos eleitorais. Bom, nos anos anteriores, quando a Renamo falava disto, toda a gente colocava em causa, porque era a palavra da Renamo contra a palavra dos órgãos eleitorais. Desta vez, é órgão de justiça, da administração de justiça, um tribunal judicial distrital que afirma categoricamente que em Canfumo o STAI distrital falsificou documentos, adulterou documentos, rasurou documentos. Portanto, nós estamos aqui perante uma quadrilha, realmente. Isto é aquilo que se diz associação para delinquir dentro dos órgãos eleitorais. Quer dizer, a máfia instalada nos órgãos eleitorais. E vejam só que a lei é muito clara em relação a isto, porque a lei diz que quando esse crime de falsificação de documentos é cometido por um agente dos órgãos eleitorais, isso representa um agravante. Isto é, esse crime é tratado de forma especial, mas com muito mais acutilância, com muito mais, digamos, penas mais pesadas quando se trata de pessoas que pertencem aos órgãos eleitorais. Por uma razão simples, é que a função, a competência, a expectativa que se tem de quem pertence ou está nos órgãos eleitorais é que seja ele o protetor, o guardião da legalidade e da verdade eleitoral. Agora, se é o primeiro a adulterar, a falsificar, então significa que realmente é um crime grave. Bom, esta aqui é a realidade. Cambuquana, a Renamo submeteu já o recurso ao Conselho Constitucional. Conforme eu disse, é um dos tribunais onde a juíza esteve sobre coação moral, esteve sobre ameaça velada enquanto decorreu o tribunal, o julgamento, e nós vamos avançar agora confiantes de que o Conselho Constitucional avalie de forma objetiva, de forma imparcial e com a independência que é característica e é expectável por lei que tenham os juízes conselheiros do Conselho Constitucional. E nós estamos muito confiantes de que vai haver provimento ao recurso da Renamo, porque temos os editais, temos as atas, temos provas concretas dos números que a Renamo alcançou, portanto não temos dúvida nenhuma, estamos muito à vontade em relação à questão do recurso ao Conselho Constitucional. Agora, queria contar-te aqui uma novidade, atenção, abre bem os teus ouvidos, olha muito bem para mim. Queria te contar aqui uma novidade, que é uma coisa inédita na história democrática deste país. E esta coisa inédita que eu quero te falar é que os órgãos eleitorais, as comissões distrital de eleições de Canfumo, de Jamanculo e de Camavota, onde Renamo ganhou os casos, remeteram recursos ao Conselho Constitucional. Quer dizer, é a primeira vez eu, na minha vida, como político, como ativista político, como comentador de televisão, que já fui durante muitos anos, que acompanho que na cidade de Maputo os órgãos eleitorais recorrem de uma decisão do tribunal, né? De uma sentença do tribunal. Quer dizer, os homens estão tão encurralados, estão à rasca, estão entre a espada e a parede, em que desta vez acontece algo inédito. Os órgãos eleitorais a recorrer ao Conselho Constitucional. Quando ainda há pouco tempo estavam a dizer, a CNN a dizer que não, vão se conformar com os resultados, serenamente. Então onde é que está a tal serenidade? Por que não se conformam com a decisão do tribunal? Sobretudo quando o tribunal questionou aos diretores do STAI para apresentar editais verdadeiros, originais, que o STAI nunca apresentou. Portanto, um conjunto de criminosos, um conjunto de mafiosos, falcatrueiros, fraudulentos, burladores, que estão a gerir o STAI e que estão a gerir também a Comissão Distrital de Eleições. Sobretudo esta senhora, que é a presidente da Comissão
provincial de eleições, que é a Ana Chimano, que precipitou-se no dia 14, ir fazer a leitura de dados quando os processos a nível distrital nem estavam concluídos. O apuramento intermédio não estava concluído. Haviam processos no tribunal. Quer dizer, tamanha precipitação, tamanha questão tão arrasca, usando uma linguagem mais acessível, tão arrasca, tão aflitos, quase em agonia, ao ponto de correr, fazer uma leitura de uma deliberação que é um redondo zero, que não tem validade nenhuma. Aquela deliberação da Comissão Provincial de Eleições, do dia 14, é um zero, nulo e sem nenhum efeito. Precipitação. Mas acima de tudo, porque também querem psicologicamente afetar as pessoas. Porque quanto mais vezes eles repetirem que o partido deles ganhou, eles pensam que a população vai ficar psicologicamente abatida. Estão enganados. Este ano é um ano da quebra de todo tipo de paradigmas. Este ano é uma reviravolta completa. Os jovens já não se deixam levar por isso. É por isso que a própria TVM também anda desesperada. Porque de tantas mentiras que andam a tentar transmitir. Mas as pessoas já não caem nessa. Porque a cidade de Maputo, as pessoas já têm mínima informação, as pessoas já têm alguma cultura cívica e democrática. As pessoas têm informação, as pessoas têm formação, as pessoas têm mínimas qualificações de perceber uma mentira que é clara, uma mentira que é óbvia. Então, a TVM, de fato, alguns dizem que devia ser a TVF. Tem muita razão. É um órgão público que é uma vergonha. É uma vergonha. Quer dizer, é impressionante como é que a primeira televisão que nós tivemos em Moçambique, que nos serviu de referência a nós, eu ainda me recordo, as primeiras vezes que eu vi televisão, ainda era TVE. Nós víamos nos bairros, né, nos chamados círculos, grupos dinamizadores. Não é? E assistíamos lá em conjunto, em malta, em comunidade. Era a nossa referência, quer dizer, é o farol daquilo que é a história da televisão, a história da comunicação. E hoje, pegarem numa história, num patrimônio histórico como esse, e meterem na poça, meterem num coral. Quer dizer, é incrível. Como é que as pessoas fazem isto? E são profissionais de televisão, alguns deles com 30 anos de carreira, 25 anos de carreira. Quer dizer, mas a desvirtuar, a escangalhar um serviço público. É realmente uma tristeza, sabe? Quer dizer, a miséria que este país tem, né? Que nós vemos muita miséria por aí. Há pessoas sem nada para comer, sem serviços básicos, sem saúde. Há uma miséria intelectual também na administração da TVM. É miserável, realmente. Eu, por acaso, há uns anos escrevi um texto que eu dizia que a TVM era o último baluarte de Salazar. Quer dizer, isto é, a última trincheira do colonialismo dentro de Moçambique. Por quê? Porque realmente o que a TVM faz é estar muito próximo de um crime contra o património intelectual da humanidade. Porque o absurdo em que eles creem que as pessoas vão cair naquelas mentiras tão grosseiras é impressionante. É aquilo que eu disse uma vez, que eu admirava muito a coragem que o Partido Frelimo tem de fazer coisas tão inimagináveis, né? Que há coisas horríveis que eles fazem, que eu acho que é uma coragem que já está quase em extinção. Devíamos organizar um museu apenas para conservar o nível de coragem do Partido Frelimo e dos seus membros. E aqui na TVM é outro exemplo, quer dizer, a administração da TVM, né? Os profissionais que estão lá, alguns até os conheço, mas realmente o que aconteceu com eles, acho que é mais ou menos aquilo que hoje usa-se numa linguagem juvenil, numa gíria, dizem que queimou placa. Quer dizer, é exatamente, eu não estou a ver outra alternativa senão dizer que a administração, a direção da TVM queimou placa por completo. Bom, era isso que eu queria partilhar convosco, apenas algumas palavras que aqui tínhamos que trocar em relação à nossa mega passeata amanhã, 9 horas, na terminal do Albazine. Eu conto contigo. E não desanime, estas passeatas estão a ter um impacto extraordinário. Pela primeira vez, uma televisão internacional como a RTP passou a nossa passeata em direto durante 30 minutos. Isto é obra, é um privilégio incrível. Já fomos motivo de notícia na BBC, na CNN. Agora
Toda a gente acompanhou a carta episcopal, isto é, dos bispos da Igreja Católica, que realmente dizem claramente que houve uma fraude quase que infantil em Moçambique, que é preciso a reposição da verdade. Tivemos a comunicação à imprensa da Embaixada dos Estados Unidos, que também fala em termos muito incisivos que é preciso repor a verdade eleitoral. E, por último, portanto, vamos dizer assim, a cereja sobre o bolo foi o relatório do consórcio Mais Integridade, que alberga muitas organizações da sociedade civil que estiveram a fazer a observação do processo eleitoral e que, no fim, fizeram também a contagem paralela. Coisa curiosa é que o consórcio Mais Integridade diz que a Renamo na cidade de Maputo teve 55% de tendência de voto, que é justamente o mesmo valor que nós anunciamos no dia 12, às 2h30, portanto, a primeira conferência de imprensa que nós temos logo depois do encerramento das mesas de votação. Foi a madrugada, fui eu que orientei a conferência de imprensa. Quem quiser pode ver isso na minha página, que eu falava justamente de 55%, que era a percentagem que a Renamo tinha atingido. É a mesma percentagem que o consórcio Mais Integridade também deu a conhecer. Portanto, não desanimem, temos tudo a nosso favor, mas acima de tudo, acima dos tribunais, acima das formalidades, o que nós temos a nosso favor é a verdade. Não há coisa mais forte, mais poderosa, mais, digamos assim, inquebrantável que a verdade. A verdade, não há exército nenhum, não há blindados nenhuns, não há polícia antimotim nenhum, não há gás lacrimogéneo, não há ameaças, não há o CISE, não há Cernic, não há nenhum poder humano capaz de derrotar a verdade. E vocês, jovens, que estamos aqui nessas marchas, fiquem a saber que a nossa grande armadura, o nosso armamento pesado, a artilharia pesada que nós temos é a verdade. A verdade está connosco. Estamos a defender a coisa mais preciosa que Deus criou no mundo, que é a verdade, a justiça. Então, não podemos ficar abalados. Mesmo que nos ameacem, ameaças tenham recebido constantemente, mesmo que nos ameacem, que nos vão matar, vão nos balear, vão raptar os nossos filhos, vão destruir nossa família, vão destruir nossa carreira. Que digam tudo isso. Já são 50 anos que passam a vida a destruir as pessoas. 50 anos que só destroem, que só matam, que só assassinam, só raptam. Quer dizer, isso sempre foi o modus operandi. E isto não começa hoje. Quem ler, por exemplo, o livro do Urias Simango, não é do Urias Simango, o livro que fala sobre Urias Simango, Um Homem, Uma Causa, do Bernabé, vai perceber que desde os tempos da luta armada, ainda no mato lá em Naxinguéia, os métodos da Frelimo sempre foram estes de execução, de assassinato, de execução extrajudicial. É por isso que o Mariano Massinha, que é um membro sênior da Frelimo, uma vez deu uma entrevista ao jornal Savana, ele disse que durante a luta de libertação nacional era norma fuzilar pessoas. Atenção uma coisa, ele não disse que era normal fuzilar, ele disse que era norma fuzilar pessoas. Quer dizer, era um padrão, era, digamos assim, um modelo. Fuzilar era um modelo. É por isso que nessa altura, quando se quisesse fuzilar alguém, dizia vai lá cortar lenha. Dizia, manda cortar lenha, era para fuzilar. É por isso que o próprio Zaccaia publicou um álbum em que o título era justamente Os Cortadores de Lenha. Era justamente por causa da história da Frelimo, que era a história de execução extrajudicial, de assassinatos, de homicídios, de raptos, de sequestros. É uma coisa incrível. É por isso que o próprio Urias Simango, até hoje, recordo-me que o Jacinto Veloso, o nosso general que escreveu aquele livro sobre o voo rasante, perguntaram a ele se até hoje ia chamar Urias Simango de contra-revolucionário. Ele disse que não, nas circunstâncias atuais não podia dizer isso. Porque o homem não fez mal absolutamente nenhum. Ele só escreveu uma carta que chamava-se Gloom Situation Frelimo, que isto é, situação sombria na Frelimo, que ele denunciava as matanças que estavam a haver na Frelimo, as execuções que estavam a haver na Frelimo, os raptos, sequestros, os crimes dentro do próprio partido Frelimo. Ele só denunciou isso e foi executado. Da mesma maneira também,
que foi executado Lázaro Cambadão. Do mesmo jeito também que foi executado, por exemplo, o Gilles Sestac, que estava a defender uma verdade científica, foi executado. Foi executado o Pondé, foi executado Siba Siba Macuacua. Siba Siba Macuacua, um jovem economista brilhante, talentoso, promissor, que era economista do Banco de Moçambique. Foi até o Banco Austral, que era para gerir a questão das dívidas dos membros séniores que do Partido Frelimo tinham com o Banco Austral. Que ele publica uma lista de mais de 1000 membros do Partido Frelimo que tinham dívidas avultadas com o Banco Austral que não pagavam. E essa foi a sentença do Siba Siba. Foi executado por ter falado a verdade. Carlos Cardoso também falou a verdade. Carlos Cardoso é a pessoa que nos abriu os olhos sobre o tráfico de drogas em Moçambique. Ele, em 2000, escreve um artigo que chama-se O Grande Negócio da Droga, que ele explicava com detalhes como é que as forças de defesa e segurança, como o Partido Frelimo e o Estado, estavam envolvidos no tráfico de drogas que vinha desde o Paquistão, passava pelo Quênia e chegava em Cabo Delgado e usava um canal de Moçambique para transportar a droga até a África do Sul e da África do Sul para a Europa. Então, Carlos Cardoso descreve há 23 anos, com muito detalhe, como é que o Moçambique estava a se tornar um narco-estado, isto é, um Estado cuja economia fundamental era a economia da droga, do contrabando, do crime. E por causa dos dirigentes do Partido Frelimo. Quer dizer, o Partido Frelimo, que foi o nosso farol em 75, eu ainda, quer dizer, eu praticamente nem sequer tinha assim grande consciência cívica, era humilde. Mas a Frelimo foi recebida com braços abertos, porque trazia liberdade, trazia um farol, trazia uma luz, trazia uma nova era. Um Eldorado dos moçambicanos ia começar, íamos usufruir da nossa própria terra, íamos usufruir da liberdade, que durante mais de 500 anos fomos coartados dessa liberdade, fomos escravizados. Então vinha Frelimo para nos libertar. Mas afinal de contas, era uma nova escravatura com uma nova pincelada, com uma nova maquiagem. Foi apenas a substituição de uma máscara branca por uma máscara preta. Foi exatamente isso, não mais do que isso. Então, esta que é a grande realidade que nós temos hoje. Portanto, um partido que foi libertador, que foi orientador, até a própria Constituição de 75 dizia que o Partido Frelimo era o guia orientador do povo e do Estado. Como é que o guia de orientação do Estado e do povo hoje é o principal destruidor do próprio Estado? É o principal instrumento de sangramento do Estado. Então, tudo que é roubo, tudo que é corrupção, tudo que é desvio de fundos, tudo que é assassinato, tudo que é raptos, tudo que é sequestro, tudo que é crime de órgãos humanos, de pessoas, de crianças, de drogas, tudo à volta do mesmo partido. E para ainda não deixar os seus créditos em mãos alheias, a grande mega fraude, o maior escândalo financeiro da história, que foi essa história das dívidas ocultas, o Partido Frelimo ainda arranhou uns 10 milhões de euros, ainda recebeu de uma empresa que era o centro da máfia, Previvest. Quer dizer, o Partido Frelimo recebeu dinheiro da máfia internacional, do contrabando, dos contrabandistas internacionais. Um partido desta dimensão, com aquela história, recebeu dinheiro do contrabando. Mas também não era a primeira vez. Ainda o CIP publicou um artigo em 2004 que mostrava e comprovava dinheiro que a Frelimo recebeu do contrabando da madeira, na Zambésia. Esse artigo existe. Quem quiser vai ao Google, é só pôr o contrabando da madeira, Frelimo e CIP. Vai encontrar o artigo. Que mostra que o Partido Frelimo de contrabando, quer dizer, criminosos da madeira, da indústria extrativa, pagaram, tiravam dinheiro ao Partido Frelimo. Quer dizer, um partido que sempre esteve associado ao crime, sempre, mas absolutamente sempre. Se nós formos a ver, há variedíssimos exemplos que comprovam isso. Por exemplo, nós tivemos aquele banco que esteve ali no MBS, que teve que fechar as portas porque diziam que era banco de lavagem de dinheiro. Né? O nosso banco. Um dos sócios era a holding do Partido Frelimo. A empresa que gera as participações do Partido Frelimo era sócia de um banco que fazia lavagem de dinheiro.
Então, este é que é o partido que nós temos. É por isso que esta população já não quer absolutamente saber nada da Frelimo. Não tem nenhuma popularidade. Temos visto muitos vídeos aí, ainda vi uns vídeos que estão a festejar, mas estão a correr a 120. Nem podem parar junto à população, porque a população só lhes chama de ladrões. Em alguns lugares são apedrejados. Como é que dizem que ganharam as eleições assim? Que deviam ter o mínimo de vergonha. Saber que bom, o povo já não nos quer, perdemos as eleições. Vamos à oposição. Quem sabe se nas próximas eleições nós conseguimos recuperar o lugar. Mas querem usar a força, a ditadura, a mentira, adulterar, falsificar editais, manipular, pagar diretores do STAI 500 mil meticais para adulterar, para falsificar documentos. Quer dizer, é incrível. E no meio disto, o que me admira, é um diretor do STAI que se diz que é reverendo em Cambuquana. Diz que é reverendo. Penso que é um grande dirigente do Conselho Cristão. Quer dizer, é uma vergonha para o cristianismo. Eu, como pastor evangélico, eu me sinto envergonhado com um diretor desses. Porque a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Este senhor está liberto mesmo? Ou está possesso? Um diretor, um dirigente do Conselho Cristão metido na mentira, falsificação de documentos? Eu acho que era bom que a igreja em que ele está lá, não sei se é pastor, não sei se é pastor principal ou um pastor auxiliar, que a igreja o afastasse, como também a igreja propôs o afastamento do bispo Carlos Massinha, porque o Carlos Massinha também é o outro que está-se a meter, digamos assim, na fossa e manchar toda uma carreira, todo um currículo produzido, gerido durante muitos anos. Então é admirável que um reverendo em Cambuquana diz que é pastor, é homem de Deus, mas a fazer ações satânicas. Quer dizer, é um agente do Satanás infiltrado na igreja. E é isso que o Partido Frelimo gosta. Veja só, as pessoas a que o Partido Frelimo confia, normalmente, um dos requisitos maiores é que tem que ser pessoas muito qualificadas no crime. Tem que ser pessoas com altas qualificações criminosas. É por isso que todos os diretores do STAI, sem exclusão, todos eles entraram no esquema de falsificar documentos. É por isso que nós dissemos aos jovens e felicitamos os jovens da cidade de Maputo. Estão a publicar os rostos de todos eles. Os rostos estão espalhados nas redes sociais. O próximo ponto. Escutem bem, vocês, diretores do STAI. Escutem o que eu vou dizer agora. Vamos subir o nível agora. Não é só mostrar os vossos rostos, mostrar as vossas caras. Rosto e cara é a mesma coisa. Mostrar os vossos rostos, mostrar os vossos nomes, as vossas funções. Agora vamos avançar para outro nível. Vamos começar a publicar as vossas residências. Ok? Para serem visitados. Ok? Para quê? Para que os turistas que vierem a Moçambique saberem quais são o endereço do lugar onde nós temos o maior patrimônio da corrupção na cidade de Maputo. Então, vocês são um patrimônio. Quem sabe se pode aumentar o turismo quando nós colocarmos as vossas residências no mapa turístico da cidade de Maputo. Para as pessoas irem fazer-vos as visitas, tal e qual agora em Climane, que também foram fazer uma visita lá à casa do diretor do STAI de Climane. Então, o próximo nível vai ser esse. Vamos indicar onde cada um de vocês vive. Para serem visitados, vamos tomar um café, vamos vos pagar um café. É a única forma que nós temos que pagar com isso. Não temos armas. Não temos a polícia secreta. Não temos o Cernic conosco. Não temos algemas. Não temos a força do Estado que vocês dominam. Só podemos usar a nossa liberdade. Jovens, vamos nos preparar. Essas são as armas que nós vamos usar. As armas que nós podemos usar com base na nossa própria liberdade. Vamos expor toda essa gente, vamos pôr os rostos, os nomes, as residências, vamos fazer exposição pública dessa gente. Até que a CNE perceba que tem que afastar todos estes bandidos, tem que afastar todos estes corruptos, tem que afastar todos estes burladores e fraudulentos. Tem que ser afastados, tem que ser demitidos, tem que ser suspensos com efeitos imediatos. E a Procuradoria deve abrir processos crime para cada um deles, processo crime serem responsabilizados. É assim que esse país vai mudar. Este país, esta história, não,
Estamos num conselho coordenador do Gabinete Central do Combate à Corrupção, estamos a fazer avaliação do Plano Estratégico de Combate à Corrupção. Olha lá, aquilo são tretas. Nós temos que avançar com medidas concretas. Estes indivíduos cuja está provado que estiveram metidos em corrupção, a estragar processos públicos do Estado. Até gostei de um jovem do G40, que é o Gilder Aníbal. Quer dizer, ele viu que o escândalo era tão grande que ele até disse: é uma vergonha para o Partido Frelimo. Estes indivíduos dizem que são membros do Partido Frelimo a destruir processos públicos, processos do Estado. Quer dizer, devia ser o próprio Partido Frelimo, neste momento, por exemplo, a suspender a categoria, o estatuto de membros dessa gente. Devia suspendê-lo. Se foi provado que eles são corruptos, foi provado que adulteraram editais, está provado que rasuraram editais, falsificaram documentos, o próprio Partido Frelimo devia suspendê-los. Mas, bom, como é um partido que se alimenta da própria corrupção e cujos termos de referência dos seus melhores membros é justamente o escalão ou o nível de perfeição nas técnicas da roubalheira, do assassinato, do adultério. Então, estes conseguem se manter lá. Bom, meus irmãos, nós hoje estivemos em direto, fizemos a nossa live. Termino convidando a você, meu irmão, que está aí, para juntar-se à mega marcha da vitória da Renam, que vamos ter o início na terminal do Albazine às 9 horas. Eu conto contigo para mais um dia de vitória, de alegria, de celebração e também do anúncio de uma nova era, de uma nova página que se abre neste país, em que o povo, de fato, é que vai estar no poder. Então, trufafá, trufafá, afinal, quem ganhou? A quem é que nós votamos? Votamos na Renam. Quem manda aqui é manda Renam. Trufafá, trufafá. Como sempre faço, um beijo e tchau!